Porque o Lucas Ferraz está em Roma, nosso repórter que acompanha a situação do Robinho, condenado em segunda instância na Itália, e vai trazer as informações aqui para o Seleção. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo, meu caro. O que você nos conta? Olá, Rizek. Boa tarde a todos os amigos. Pois é, a Corte de Apelo de Milão acabou de confirmar a condenação do jogador Robinho e de seu amigo, o brasileiro Ricardo Falco, pelo crime de violência sexual de grupo. É a segunda instância da justiça italiana. Essa condenação nesta Corte de Apelo de Milão confirma a condenação em primeira instância, que saiu em novembro de 2017. Esse julgamento, Rizek, começou na manhã aí no Brasil, começou meio-dia, horário aqui da Itália. O debate no tribunal levou mais ou menos 2 horas. Houve um debate oral, como solicitado pelos advogados do Robinho. E agora, às 17 horas, horário italiano, 1h da tarde aí no Brasil, a Corte de Milão anunciou, portanto, a condenação do jogador. Na época, esse crime ocorreu em janeiro de 2013, na época que o Robinho era um dos principais jogadores do Milan. Esse caso começou a ser investigado ainda em 2013, e quando veio essa primeira condenação, em novembro de 2017, o Robinho já não estava mais na Itália. Rizek, essa segunda condenação do Robinho, ainda o caso não termina. Enfim, ainda o jogador pode recorrer à terceira instância, que é a Corte de Cassação, que é um tribunal que fica aqui em Roma, seria o nosso equivalente ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, o jogador e o seu amigo brasileiro ainda podem, enfim, recorrer a essa terceira instância. Não há previsão de quando isso aconteça, mas é provável que seja ao longo de 2021. Espera-se que seja um julgamento mais breve do que o da primeira instância ou da segunda instância. Ô Lucas, até o julgamento de hoje, a gente trabalhava com a informação de que o Robinho era um cidadão livre, né? Ele podia exercer o trabalho dele à vontade, não havia nada juridicamente que o impedisse, por exemplo, de jogar futebol, de entrar na Itália, não tinha ordem de prisão para ele na Itália. Muda alguma coisa o julgamento de hoje, né, nessa questão da liberdade do Robinho e na possibilidade dele entrar e sair do país? Não, Rizek, não muda nada. Nesse julgamento na Corte de Apelo, as motivações foram 3 juízas, 3 mulheres que analisaram esses recursos apresentados pelos advogados do Robinho e do brasileiro. Essas motivações vão sair ainda daqui a 90 dias. Mas não há nenhuma determinação, nenhuma ordem de prisão, por exemplo. Geralmente, na justiça italiana, acontece, por exemplo, crimes relacionados à máfia. Quando uma pessoa é condenada em segunda instância, acontece dela já ser presa por uma medida cautelar. Este crime, pelo qual o Robinho foi condenado agora em segunda instância, que é a violência sexual de grupo, ele faz parte dos crimes possíveis de prisão em segunda instância. Mas não houve nenhum debate, não houve nenhum pedido em relação a isso. Então, por hora, até a conclusão desse caso na terceira instância, o Robinho continua sendo um cidadão livre. E a gente sabe que o Brasil não tem acordo de extradição com a Itália. Então, se ele for condenado à prisão na Itália, o Robinho pode gozar de liberdade no Brasil, a menos que ele seja condenado também no Brasil, certo, Lucas? Certo. Isso, quer dizer, esse é um debate, Rizek, que tem muitos meandros jurídicos no meio, e isso provavelmente vai ter que ser analisado pela justiça brasileira, porque se o Robinho for condenado também na terceira instância, o Estado italiano deve emitir uma ordem de prisão e deve encaminhar essa ordem para o Estado brasileiro. E aí é o judiciário brasileiro que tem que aplicar essa ordem. Então isso provavelmente passará pelo judiciário brasileiro. Tem um caso semelhante no Brasil, uns anos atrás, do Cesare Battisti, que agora está preso aqui na Itália. Quer dizer, ele estava condenado aqui na Itália e a pena deveria ser aplicada aí no Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, na época, em 2010, analisou o caso do Cesare Battisti e determinou que ele deveria cumprir a pena no Brasil, mas respeitando o ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, o Cesare Battisti era condenado aqui na Itália à prisão perpétua. Não existe pena de prisão perpétua no Brasil, então ele poderia ficar preso por no máximo 30 anos, que é o que diz a Constituição brasileira. Então, provavelmente, se o Robinho for condenado também na terceira instância, esse debate certamente vai chegar também no judiciário brasileiro,
que deverá discutir como vai ser essa o eventual cumprimento da pena, né? Beleza, Lucas. Obrigado pelas suas informações. Aqui, graças ao Telácio, eu consigo enxergar os livros que você tem. Vi que você tem um livro do Mayakovsky, o Poeta Ruta. Eu vou dar um livro do Mayakovsky de presente para o Sereto de Natal, viu, Seretinho? Estou vendo ali os livros do Lucas na estante. Tivesse ideia. Mas, por favor, em português, né? Mas, por favor, em português. Sim, senhor. Porque eu não sei... Sereto, eu tinha certeza que você leria em russo com a maior facilidade. Agora você me decepcionou. Marcos... Não, Marcos... Rizek, agora escapou o Maradona. Ler